Boa tarde a todos e todas. Quero ouvir mais alto, porque eu sei que depois do almoço, né? Todo mundo dormindo. Então, boa tarde. Boa tarde. Um pouquinho. Então, eu primeiro tenho que parabenizar a OAB, a BJB, Mate, né, por lançar essa frente, porque realmente nós estamos chegando, vamos dizer, no ponto ápice, o mais apocalíptico de todo um longo processo de ataques aos direitos trabalhistas fundamentais, né, que nós temos assistido ao longo de pelo menos uma década. Ao longo dessa última década, esse 1% mais rico ficou 33 trilhões mais ricos, né? E essa distribuição está sendo afetada em razão dos ataques aos direitos dos trabalhadores e a própria estrutura, né, do trabalho. Então, agradecer parabéns, agradecer o Léo Fazito, que me fez esse convite para estar aqui hoje. E realmente me deram um tema sobre as instituições. A gente tem que lembrar que a reforma trabalhista, antes de atacar os direitos do trabalho, ela atacou foi as instituições, o acesso aos sindicatos, à justiça do trabalho, né? Foi a principal tarefa da reforma trabalhista. Mas não tendo sido suficiente, né, essa reforma continua, não mais como uma reforma infraconstitucional, mas como uma reforma constitucional provocada por decisões inconstitucionais, interpretações inconstitucionais do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá? E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu pensei em dividir a minha fala aqui em 3 partes, sendo que a última é uma provocação. Eu quero que vocês adivinhem o que vai acontecer em agosto. O que o senhor Gilmar Mendes vai falar em agosto. O que vai ser do Brasil. Eu acho que vai ser em agosto, por exemplo, né? Falando que é no segundo semestre, não sei. Mas, então, essa é a provocação, que é a terceira parte. A primeira parte eu queria fazer com vocês uma breve contextualização, né, de onde está esse 389, talvez vocês já tenham falado sobre isso de manhã, peço desculpas se for repetitivo. E na segunda parte, realmente falar do 389 e aquela sequência de erros que nos levam até este momento apocalíptico. Então, a primeira coisa sobre o contexto. O contexto político que nós estamos vivendo. Seria muito importante que nós virássemos os nossos olhos, antes do judiciário, virássemos os olhos para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem sido um grande inimigo do povo, né? Tem sido aquele que representa 1% da nossa população, talvez assim dizer, dos interesses internacionais. E tem sido assim desde que Eduardo Cunha começou a aprovar pautas bombas. Pautas bombas. Ou seja, o que é pauta bomba? Pauta bomba é aquela que destrói a economia do país. Como eles não conseguem destruir a política de governo, de um governo, vamos dizer, mais progressista, o que eles fazem é destruir o próprio país, a própria economia. Eduardo Cunha começou a aprovar pautas bombas para diminuir a popularidade de Dilma, para, enfim, conseguir ganhar as eleições, o que não aconteceu, e se não ganhou as eleições, então procede-se ao impeachment. Né? E, como diz Marx, no 18 de maio, a primeira vez que um evento histórico de muita relevância acontece, ele acontece como tragédia. Isso aconteceu no primeiro impeachment com o Collor, vamos dizer assim, quando foi o nosso primeiro presidente eleito, depois de instaurada a democracia, e aquilo então, aquela tragédia do governo, então, realizou-se com base realmente nos eventos, o impeachment. E a segunda vez foi uma farsa, que foi a farsa do impeachment de Dilma. Tá? A farsa total, sobre PDA, sobre várias coisas que pessoas vendendo seus pareceres em troca de cargo no TCU, uma farsa. Uma farsa. Então, esse golpe que nos foi, esse grande golpe contra a democracia, uma presidenta legitimamente eleita foi destituída. E a pergunta que Marx não respondeu é o que acontece, como é que é a terceira vez. Porque é isso que esse Congresso está promovendo, né? A
abrindo, fazendo um trabalho para repetir aquele mesmo script que nós vimos em 2014 e 2016. Né? Trabalha-se para destruir a economia, trabalha-se para fazer cair a popularidade de Lula, e se ele ganha por acaso as eleições, caso possa então concorrer, se ele ganha, ele possa ser então logo em seguida impeachment, né? E se retorne a se fazer aquilo que é, o que se deseja, que é a completa privatização do Estado. A privatizar, terminar o serviço que não completou de ser feito, né? E continuar aprovando medidas, mesmo que inconstitucionais, como essa questão do IOF, tá? Ele não poderia revogar decreto do Executivo, que o fez, né? Ele vai dobrando a aposta. O Congresso está dobrando a aposta, mostrando uma força, com agora de 381 deputados. Né? E se você foge desse suposto pacto, o impeachment se antecipa. Tá? Então, nós temos que concluir que, realmente, quando você tem um parlamentarismo nos outros países, que é um regime parlamentarista, se o parlamento não aprova o projeto enviado pelo governo, o que acontece é que cai o parlamento e cai o governo e chama-se novas eleições. Não existe governança e governabilidade no regime parlamentarista se há votos de desconfiança sucessivos em relação ao chefe do Executivo. Né? Então, aqui no país, existe um regime que não está descrito em nenhum lugar, nem por Montesquieu, nem por nenhum outro cientista político. Qual é o regime em vigor no Brasil? Ninguém sabe. É o regime da chantagem. Né? É o regime da chantagem porque nós temos um parlamento sem a menor responsabilidade pelas coisas que acontecem no país. Se tiver inflação, a culpa é do presidente da República. Se tiver engarrafamento, a culpa é do presidente da República. Se qualquer coisa, a culpa é do presidente da República. A culpa não é do parlamento, a culpa não é do Congresso. Então ele pode controlar 50 bilhões da verba livre do orçamento, retirando todo o dinheiro das políticas públicas do Executivo. Ele pode ameaçar de impeachment, ele pode... E agora o que eles querem é o Senado para ameaçar de impeachment também o Supremo, pelo único papel que o Supremo está fazendo efetivamente, que é tentar manter uma democracia eleitoral. Não é só isso. Então, acho que nós passamos da hora de começar a chamar o Congresso Nacional de irresponsável, de defensor do 1%. Cadê a campanha contra o Congresso Nacional? Cadê a campanha maldita, a campanha contra o Congresso Nacional, que está ficando com nós há 10 anos, mais de 10 anos, né? E não vai parar, não. Não tem menor sinal de que vai parar. Ninguém sabe quem votou, o Congresso é responsável, e assim vai. O Executivo está espremido e ele era o único que poderia defender o interesse público. Isso está acontecendo no mundo porque o Estado, como um mediador entre o mercado e a sociedade, ele estando fraco, a sociedade se fragiliza, a democracia se fragiliza. Tudo fica fragilizado se você não tem quem possa exprimir o interesse público, porque está mais sensível a ele. O único poder sensível aos movimentos populares é o Executivo. Não é verdade que o Congresso tenha sensibilidade nenhuma. Você pode fazer manifestação que você quiser, do tamanho que for. Você ser solenemente ignorado pelo Congresso Nacional. Então, é esse o tipo de representação que nós temos. Bom, dito isso, como também um desabafo, porque não é só questão de botar a culpa no judiciário, que, aliás, está sob ameaça também. Não é isso. Nós temos que focar direito o nosso diagnóstico. O diagnóstico está errado. Aí eu passo para o meu segundo ponto. Deixa eu ver. Já estou no segundo ponto, que eu sou muito rápido. Mas aí... Ó, tem bastante assunto aqui que eu notei. Aí, o segundo ponto, gente, é justamente como chegamos aqui, até esse tema 1389. Acredito que todos saibam o que é o 1389, Você já se falou sobre isso, etc. Então, todo mundo sabe que é uma discussão sobre um corretor, que tinha uma franquia, com a prudência, Todo mundo sabe que, na primeira instância, a juíza aplicou um brocardo, vamos dizer assim, da área civil.
dizendo que, né, se ele assinou um contrato de franquia, depois ele não pode pleitear o vínculo, porque ele tem que ser coerente com o seu próprio comportamento. Tá? Que é um brocardo que foi afastado do direito do trabalho, então logo o direito do trabalho nasceu, desde já era renovável. Né? Então você vê o nível que nós estamos aí no Congresso. E depois, na segunda instância, o tribunal vendo que essa pessoa não tinha idoneidade financeira, vendo que essa pessoa dependia dos recursos da empresa, vendo que essa pessoa sofria advertência, vendo tudo isso, o Tribunal Regional da 9ª Região, Paraná, reformou a decisão e reconheceu o vínculo. Aí foi para o TST desfez a decisão do TRT9, né, e não considerou o vínculo em razão da afetação do tema 725, que é aquele que fala que é permitida a terceirização, etc. e tal. Tudo isso vocês já sabem, claro. Então eu queria propor aqui uma imagem, dentro de como que eu vou abordar esse assunto, de um avião que está a ponto de se colidir. Tá? Aí ele se colide. Tá? Aí se some essa caixa preta, aí daqui não sei quantos mil anos vem uns arqueólogos aí, tal, os escafandristas, não sei onde que esse avião caiu, e descobre essa caixa preta. Né? Fala assim, nossa, o que aconteceu aqui? Que todo mundo, né, aquela coisa. Aí, o que aconteceu, né, que deu acidente e tal. Aí eles vão ver quantos erros contribuíram para um acidente. Porque um grande acidente precisa de muitos erros. Não é um único errinho, não é uma única coisinha. Por isso que é complexo falar desses assuntos. Porque são tantos erros que eles passam a ser, primeiro que inacreditáveis, primeiro que, né, porque não é possível que uma Suprema Corte possa cometer erros tão comezinhos, né? Não é possível, você espera que eles tenham uma alta formação jurídica, mas eles cometem esse erro aqui? Puxa vida, né? Então, é difícil falar até pela singeleza dos erros que eles cometem. Né? Parece que é uma crítica, é fácil, mas não é fácil defender o óbvio. Porque você pensa que nunca vai precisar defender o óbvio. Que é aquelas palavras, aquelas linhas não escritas, porque elas estão vinculadas a um contexto. Então, eu vou começar falando de alguns erros. Tá? O primeiro erro é o do sistema de precedentes. O próprio sistema de precedentes que veio sendo aí copiado, numa versão muito, né, não sei, para o nosso sistema que é de civil law, onde a lei projeta o futuro, né? A lei projeta o futuro. O sistema civil law é uma lei, a lei diz, a partir do momento em que eu esteja em vigor, vocês vão se comportar assim, senão a consequência será tal. Portanto, você está projetando o futuro para essa sociedade através de uma lei genérica e abstrata, em que você não está se referindo a nenhum caso concreto, nada disso. E já o sistema common law, ele está falando para uns fatos que já passaram. Ele está baseado num regime de tradição, em que você vai julgar esse caso que foi levado até o judiciário com aqueles parâmetros que você tem dos casos antigos de tradição para aplicar equidade. E como que ele faz isso? Ele faz isso mediante a confrontação da equivalência do caso anterior com o caso que lhe é apresentado. Portanto, tudo gira em torno do caso, do leading case. Tudo gira em torno do caso concreto. Não existe precedente genérico e abstrato. Não existe nenhum precedente no common law falando assim, toda pejotização é válida. Não existe, a terceirização é lícita. Não existe. Isso não é precedente. Isso é um golpe. Isso é uma leitura totalmente equivocada. Não existe precedente genérico e abstrato em nenhum país de common law. Então, pelo amor de Deus, você tem que saber qual é a ratio decidendi dentro do leading case. E dentro do leading case, né, está ali, por exemplo, outro dia o desembargador Fácio do TRT4 falava sobre os casos de acidentes, de responsabilidade de acidentes de trânsito na Inglaterra, né? País de common law. Ok. Como que é? Uma moto vindo no lado direito, bateu num carro no lado esquerdo, não sei o que e tal. Então, é uma moto com um carro em tal circunstância. Pronto.
Você tem ali um fato muito bem determinado e uma interpretação também muito bem determinada em relação a este fato, que é a ratio decidente. Aí você, não, foi um caminhão que bateu no ônibus. É outro precedente. E para nós nem é difícil entender isso, porque os americanos, os filmes americanos, é fulano contra Beltrano. Fulano contra Beltrano, não é assim. O tema 2.5, um enunciado genérico abstrato, que você aplica a qualquer caso indeterminada. Não. Então, esse negócio foi um desastre. E, além de tudo, escravizou os nossos juízes, não a letra da lei, não uma interpretação que ele pudesse vir fazendo uma construção até que isso chegasse nos tribunais superiores e eles pudessem uniformizar a nossa jurisprudência. Não. Né? Ele atropelou essa construção que vem por acúmulo dos julgamentos, que é própria do civil law. Ele atropelou essa construção e escravizou o juiz a uma determinada interpretação do precedente. Nem é o precedente, porque como o precedente é genérico e abstrato, quem vai dizer se o juiz do piso está interpretando de acordo com o tribunal é o próprio CNMP, CNJ, que vai pegar esse juiz e vai instaurar um PAD. Vai instaurar um PAD. Então, a liberdade do juiz virou assunto de polícia, virou assunto de corregedoria. O juiz que quiser decidir diferente vai parar na corregedoria do seu próprio tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Não é? Então, e o que acontece? Os tribunais superiores, olha a inversão. Ao invés deles uniformizarem a jurisprudência, eles se tornam mais poderosos no sentido que eles que vão dar a interpretação dos precedentes que eles mesmos criaram. O que, de alguma forma, significa que você está desequilibrando os poderes da República, porque no poder, na civil law, um faz a lei, o outro interpreta. Sabe? Então, você está desequilibrando vários itens dessa cadeia de balanços e freios e contrapesos, né? Então, nós estamos aí com esse grande problema. Esse é o primeiro sistema de precedentes. Vai anotando aí, que acho que são uns 16, tá? Que eu anotei aqui. Isso aí. Olha para você ver como esse negócio da interpretação é curioso, que recentemente vocês viram que a turma Alexandre de Moraes deu o vínculo de emprego, né? Mesmo com o 725, para um motoboy empregado de uma empresa de correios, não parece? E de courrier, e isso foi agora, já depois da suspensão dos processos, porque na decisão do Gilmar Mendes, ele suspendeu, mas não os processos que estavam correndo perante o Supremo. Não perante os processos correndo perante o Supremo. Então, para você ver que a interpretação, quer dizer, não é a precedente que vai dar segurança jurídica, que é outra alegação. Precedente da segurança jurídica e os casos não vão ser julgados de forma diferente. Pois está demonstrando-se exatamente que essa segurança jurídica não existe, pois as próprias turmas estão decidindo de forma diferente em relação a um conceito abstrato gerado desses precedentes. Bom, o segundo, análise de matéria de fato por tribunal superior. Já falei um pouco, mas tem uma espécie de raivinha, né? Raivinha. O Supremo está com raiva porque tem muitas reclamações constitucionais chegando no Supremo, né? Então ele diz, não, nós temos que terminar com essas reclamações constitucionais porque está um absurdo. Essas reclamações são, na sua maioria, da Justiça do Trabalho. Claro, mas você só revê matéria de fato da Justiça do Trabalho, então é claro que todo mundo vai querer levar o seu caso até aí. Então, o Supremo, ele criou um monstrinho do qual ele não sabe como se livrar. Ele não sabe como se livrar. Como eu vou livrar desse monte de reclamações constitucionais? Como que eu vou sair desse imbróglio que eu mesmo criei? Como? Então, tem aquele monte de reclamações constitucionais, você vai ficar analisando matéria de fato, o que não é papel dos tribunais superiores, e menos ainda matéria de fato não ligada à Constituição, porque matéria de fato infraconstitucional, que é a relação de emprego. Né? O terceiro, o uso da própria reclamação constitucional. Outra aberração.
porque ela está sendo utilizada como um instrumento avocatório, né? Você tira lá da sentença de primeira instância e já vem direto para o Supremo, suprime todas as instâncias. Tá? Então, é uma forma que você diria, uma forma abusiva, autoritária, né? Típica de instrumentos repressivos, não é? Típico de instrumentos repressivos. Você vai avocar uma decisão para já caçar e dar outra, suprimindo todo o devido processo legal. Porque o devido processo legal, ele é feito com os meios e recursos inerentes à ampla defesa. Né? É o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Todos eles que estão previstos. Né? E essa reclamação, então, tomou uma dimensão de praticamente suprimir todo o processo. Todo o processo. O processo está suprimido no país. É uma aberração. Depois, essa escolha dos leading cases. Hoje eu estou no item 4, tá? Item 4 das aberrações, da caixa preta, do avião. Que morreu todo mundo, sobrou ninguém. Nem PJ, nem empresa, nem Estado, nem sociedade, não sobrou ninguém. Apocalipse total. A escolha dos leading cases é muito curiosa. Eu fiquei olhando a leading case do itinerário. O trabalhador ia a pé. O itinerário não é quando a empresa dá o transporte? Pois é, no caso do leading case, era o trabalhador ia a pé. Eu falei, como é que o trabalhador ia a pé? O do 725, né, que você está falando de uma empresa terceirizada, mas no caso do 725, o que havia era uma subsidiária integral da CEMIG, 100% das ações da CEMIG. Não representa nada sobre a maioria dos casos de terceirização em que as terceirizadas não têm a menor idoneidade financeira, a menor idoneidade econômica, não tem patrimônio algum, não tem como fazer frente às despesas próprias da relação, não tem como cumprir a legislação. Então, não reflete, são casos que não refletem. E agora ainda, no 1389, veja-se que o Gilmar, ele está usando aqui na 1389 o mesmo argumentinho que ele trouxe lá na 324, na PDF, na ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, falando da DC 48 e do tema 500. Ora, o tema 500 não tem nada a ver com o que se está tratando no 1389. Olha o precedente. O 500 fala de uma pessoa que entrou na Justiça do Trabalho, mas ela estava pedindo uma comissão sobre vendas, e ele como um autônomo. Naquela época falava assim, né? O cara era autônomo. Tá bom. Autônomo deve ser alguma... Né? Autônomo que não existe mesmo, mas é um MEI, sei lá o que ele era. E ele estava lá pedindo as comissões sobre venda baseadas no contrato comercial dele. Ele não estava pedindo vínculo de emprego. Aí, naquela ocasião, o Supremo disse, não, ele não está pedindo vínculo, nem nada relativo a relações de emprego e de trabalho, nada. Então, ele está pedindo comissões decorrentes de um contrato de relação comercial, logo, a competência é da Justiça Comum. Mas Gilmar Mendes quer usar o tema 500 para falar aqui no 1389. Como se existisse realmente um precedente sobre isso no Supremo. Não existe esse precedente no Supremo. Né? Não existe. Então, que essa quantidade de erros enormes que vão acontecendo, que vão virando uma bola de neve, quando vê o avião cai, né? Aplicação de... Número 5. Aplicação de princípios totalmente fora da própria concepção e da epistemologia do direito do trabalho. Se vocês lerem os votos de Gilmar Mendes, é tudo teoria econômica do direito, administração de empresas, como horizontalizar a produção, você entendeu? A abordagem da terceirização é uma abordagem econômica e do direito e da matéria, da ciência, da administração de empresas. São livros que não têm correlação nenhuma com o direito do trabalho. Nenhuma. Então,
E vai muito aí na linha mesmo, que foi esse princípio. Como é que eu queria lembrar o nome do princípio que essa juíza usou? Deixa eu ver se está aqui. Olha, no 1389, a juíza de primeiro grau, ela falou, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva. O boa-fé não é lá do civil, gente, nos aqueles contratos entre pessoas iguais, com as mesmas condições, etc. e tal. Pelo brocardo, venire contra factum proprium. Ou seja, você não pode alegar um fato contra o seu próprio comportamento. Você tem que ter um comportamento coerente nas suas relações jurídicas. Isso é do civil. Alô? Então você está vendo que a juíza do trabalho, lá de Curitiba, já está contaminada. Porque tem um efeito que a pessoa mesmo que não está contaminada fala, eu não vou arrumar um PAD nas minhas costas por causa desse fulano aqui. Pronto, sei lá se ela está contaminada, se ela acredita, tanto faz, né? Mas é preocupante, porque as únicas coisas que estão lá são leituras que nem são próprias. O que o juiz do Supremo está fazendo lendo a administração de empresa, fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Por que ele estaria fazendo isso? Eu não sei. Né? E aí eu vou para o sexto ponto. Vou para o sexto ponto, que é sobre a competência material. Né? Que é o primeiro item do 1389. A Justiça do Trabalho é competente ou não é competente para julgar quando se fala em fraude nos contratos comerciais, etc. Gente, todo mundo aprendeu, desde o primeiro ano, que competência material vai de acordo com o pedido. O pedido que está lá na petição. O pedido é o quê? Reconhecimento de vínculo de emprego? Então, quem que vai examinar? A Justiça do Trabalho. Alguém teve alguma dúvida sobre isso? Ninguém, nunca. O STJ tem dezenas de decisões. O STJ, que é o órgão que a Constituição atribuiu a competência para definir sobre conflitos de competência. Ele que fala se no caso concreto, a competência é da Justiça Comum, se a competência é da Justiça do Trabalho. Não precisa decidir sobre isso. Agora, logo o Supremo veio ter dúvida sobre a quem é a competência, que ele não sabe que competência material decorre do pedido. Você tem que saber o que está se pedindo para saber para que lado que você vai distribuir a ação. Primeira coisa que o advogado tem que saber, para onde que eu vou mandar essa ação aqui. Então está gerando uma confusão tão grande que, se isso aqui vier à tona, você tem que reescrever o capítulo da competência material. Você tem que revogar o Código de Processo. Eu não sei onde nós vamos parar desse jeito. Não é só uma questão, esse assunto vai para cá. Não, porque o que ele está fazendo é uma reforma constitucional que aí pega outro ramo do direito, que é o processo civil. E que está relacionado, claro, com o juiz natural, está relacionado com as competências. Quanto tempo que eu tenho? Eu estou no 7 agora, tá? Quantos? Nossa senhora, peraí, deixa eu correr. Então, o tema... já vou para o suspensão. A suspensão... Essa suspensão, né, gente, ela não precisa ser dada logo no início também, né? Porque você está prejudicando a prova de milhares de processos. Não é isso? Se você suspende o processo no início, a prova vai perder. Vai se perder, vai perder a qualidade, a prova oral, a lembrança dos fatos, as circunstâncias. Ainda mais no direito do trabalho, que o turnover é muito grande, as pessoas somem, as testemunhas vão mandadas embora, sei lá. Né? Então, não tem essa falta de preocupação com a garantia do acesso à justiça, porque você garantir a prova é uma forma de você garantir que haja uma prestação jurisdicional. Se você inviabiliza a prova, você negou o acesso. É uma forma de negar o acesso. Né? Desses milhares de processos que estão suspensos, muitos deles não vão ter como provar nada. Né? Essa é a verdade. Depois... Vocês lembram, isso é interessantíssimo, é o ponto 11, que o ministro Fachin, ele estava com o tema 1291. No final do ano passado, até dezembro, ele ouviu mais de 50 especialistas, fez muitas audiências públicas para tratar do assunto dos motoristas do Uber.
né? Ele estava com o caso do Uber, dos motoboys, entregadores de mercadorias, e ele, para julgar melhor esse tema, ele fez um monte de audiências públicas e tal, e estava construindo, então, um ambiente propício, né? Com todos esses depoimentos, a uma solução mais adequada. O que vem o Gilmar, então, em abril e faz? Olha, gente, o 1389, tá? Que fala aqui de pejotização, ele não vai abranger só franquia, não. Ele vai abranger os advogados do escritório, ele vai abranger os corretores de seguro, sei lá, ele vai abranger os representantes comerciais e ele vai abranger os entregadores, os trabalhadores de plataforma. Ele fala isso no 1389 quando existe um colega dele que já é o juiz natural, é o ministro natural, é o promotor natural, é o procurador natural do tema do motoboy com Uber. Ele está atropelando o próprio colega ao atropelar o 1291, que é o tema que estava com o Fachin. É de uma violência isso. Entendeu? Eu quero saber como é que eles vão resolver internamente, porque o Supremo sequer pode brigar um com o outro, né? Ele tem que se unir contra o Congresso, ele tem que se unir contra o Congresso, ele não pode brigar entre eles, mas acontece uma coisa dessa. Vem o ministro e atropela do 1389, atropela do 1291, que já está muito mais adiantado. Que, aliás, o 1389 nem teria por que ter sido aceito, porque o TST seguiu estritamente o tema 725 quando cassou a decisão do colega. Bom, então eu fiz aqui mais... Essa confusão que o STF faz entre terceirização e pejotização também é básica, né, gente? Terceirização, tem três, né? Tem o que toma, o que presta e tem o que intermedia, né? Na pejotização, não. Tem o PJ e tem... São coisas que você, a hora que vai abrir a caixa preta do acidente do avião, você olha e fala assim, não é possível que isso estava acontecendo. Será que o piloto esqueceu de ligar o motor do avião? Foi isso que aconteceu? É umas coisas básicas dessa natureza. A questão da tributação, eu sei que vocês falaram hoje de manhã, devem ter falado de MEI também, das várias fraudes, né? Porque em todo o país, é claro que o PJ, a pessoa jurídica, paga menos, porque supostamente você precisa de incentivar o setor econômico. Né? Mas o que está acontecendo na sociedade brasileira, além da fraude absurda à lei do MEI, é a fraude absurda de todo mundo virar CNPJ e deixar de pagar os tributos da pessoa física para pagar o da jurídica, como se isso não se chamasse sonegação. Todo mundo fazendo vista grossa, não existe sonegação. Tá bom, está todo mundo vendo que o Estado vai quebrar, e o que vai acontecer? Vai ser obrigado a, então, entregar as empresas, vai ser obrigado a privatizar, que é o resultado que se espera. Empobrecer bastante o Estado para depois pôr a mão no que ele tiver de riqueza. 5 minutos. Então, aí, nos 5 minutos, eu proponho a vocês agora. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer, né, com o julgamento? O voto do Gilmar Mendes, lá na 324, se vocês lerem, está escrito, na minha opinião, o que ele vai falar. É isso mesmo? 5 minutos? 3, 2, 4. Então, é só ler, que eu acho que o que ele vai falar, ele já falou. Ele já falou e vai ficar repetindo, né? Ele vai ficar repetindo. E ao repetir, o que ele vai falar? Tá bom, não. Vamos inverter também o processo civil aqui, que o direito civil não vai ser fonte subsidiária, vai ser fonte principal do direito do trabalho. A competência da justiça comum não vai ser residual, vai ser principal. Se você falar que eu quero vínculo de emprego, o que vai valer não é isso, vai valer que você está acusando um contrato civil de ser fraudulento, e quem vai examinar vai ser a justiça comum. É o primeiro ponto, né, que é o que ele já disse lá. O segundo ponto, ele vai puxar o tema 500, né, o tema 500 ele vai juntar na competência. No segundo ponto, ele vai falar o que eles têm dito, que é o que, gente? O segundo ponto, que fala sobre a licitude da pejotização, é aquele equívoco da interpretação da palavrinha toda.
O 725 não fala assim, é lícita a terceirização de toda atividade. Toda atividade, ou seja, atividade fim ou atividade meio. Mas como que o Supremo tem lido isso? É lícita toda terceirização. O toda mudou de lugar. Não sei como o toda saiu de toda atividade para toda terceirização. Então, toda terceirização virou lícita, assim como toda pejotização virou lícita. Porque eles não fazem muita distinção de terceirização para... Então, Aí, nessa altura, o nosso avião já está com o bico raspando o solo. É que, na verdade, são tantas coisas inacreditáveis na sequência de erros, nas construções erradas, umas em cima da outra, que nós chegamos aí no último ponto, que é o ônus da prova. O que eles vão decidir sobre o ônus da prova? De quem vai ser o ônus da prova? De quem tem menos capacidade de provar alguma coisa, tanto faz. Porque já que você está alegando, você vai provar igualdade, todos os princípios civilistas impossíveis e imagináveis. Então, se vocês tiverem outra ideia do que pode acontecer aí no segundo semestre, eu fico aí à disposição para ouvir, e já encerro agradecendo muitíssimo a oportunidade de vir aqui conversar com vocês hoje. Obrigada, gente.